O nosso Deus, ele anda com o seu povo de geração a geração. O nosso Deus, ele está sempre conosco, perpetuando, perpetuando. Deus, ele não se cansa do seu povo. Deus, ele não desiste do seu povo. Deus, ele tem um amor incondicional. O amor de Deus é infinito por cada um de nós. O amor de Deus por cada um de nós é ilimitado. A gente vai ver a história hoje de Abraão. E essa história de Abraão, ela se estende, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E ele sai, Josué, vem os reis, vem os profetas. Chega em Jesus Cristo, de Jesus vem os discípulos, os apóstolos, os santos, os mártires, e chega em nós, que fazemos parte dessa descendência, fazemos parte desse povo, e chega em nós. Louvado seja Deus por ter chegado em nós. Glorificado seja Deus por ter tido a graça de chegar em nós. Porque muitos Deus até tentou chegar. Muitos Deus até tenta chegar, mas é impedido. É impedido por N motivos, Nós iremos meditar na leitura de Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Abraão prostou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. Uma coisa que eu meditava aqui é interessante. Se a gente pegar o Evangelho, a gente vai perceber o seguinte: que Deus realiza obras na vida do homem, tanto quando é um propósito de Deus, como quando é um propósito do homem. Mas entre o propósito de Deus e o propósito do homem, quando é o propósito de Deus, há uma perpetuação. Há algo exponencial de tal maneira que é perceptível. Ou seja, Deus, quando ele criou o mundo, ele pensou de todas as formas, de todas as maneiras. Deus pensou de uma forma infinita, podendo ajudar, contribuir com cada ser humano. No caso aqui de Abraão, é Deus quem se dirige a Abraão. É Deus que faz uma promessa a Abraão. É Deus que cumpre com um propósito com Abraão. É lindo, é perfeito. Continuando a leitura. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Presta bem atenção. Maria é diferenciada, por quê? Porque ela foi escolhida por Deus. Abraão é diferenciado, por quê? Porque ele foi escolhido por Deus. Os dois foram escolhidos por Deus. Não foi eles que escolheram Deus. Não foi eles que descobriram o seu propósito. O propósito de Abraão e o propósito de Nossa Senhora, de Maria, não estava voltado a algo simplesmente terreno. Existem pessoas que seu propósito de vida tem ligação com as coisas terrenas, que é o seu trabalho, o seu dia a dia, mas tem casos aqui, esse por exemplo específico de Abraão, é voltado ao divino. E é Deus quem escolhe.
uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo. Quando eu tornar você, você vai estar fecundo. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Uma promessa. Farei nascer de ti, através de você, Abraão, vai nascer nações. Né? E terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade. Ou seja, aquela aliança que foi feita lá no passado com Abraão, essa aliança ela é perpétua. Essa aliança ela é permanente. Essa aliança ela ainda hoje é existente. Através de mim e de você, que fazemos parte da descendência de Abraão. Nós temos ligação com essa aliança. E com tua posteridade uma aliança eterna de geração a geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti, aos teus descendentes, darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, com toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. E serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, e tu e tua posteridade. Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Deus promete uma terra a Abraão e a sua posteridade. Naquela época, a visão que eles tinham era uma terra, né? Ou seja, coisas materiais. Era a visão que eles tinham. Canaã. Uma terra onde jorrava leite e mel. Uma terra de fartura, uma terra próspera, uma terra rica, uma terra boa, uma terra onde eles seriam felizes, onde eles se completavam. Para entendermos o mistério de Deus, para entendermos o quanto o mistério de Deus é imenso, a gente percebe que Deus ele não fica simplesmente na superfície. Deus, ele vai muito mais além. Todas aquelas promessas, aliás, aquela promessa que foi feita, para dizer melhor, no entendimento daquela geração, foi cumprida. Nos tempos de hoje, essa mesma promessa, ela tanto foi cumprida lá no passado, como ela ainda hoje é cumprida. Essa terra ela foi se estendendo a tal ponto que as coisas foram se abrangendo, a ponto do homem conseguir entender de que as coisas materiais ainda são poucas, pobres, limitantes demais para aquilo que Deus tem como reserva para o homem. Aquilo que Deus tem em reserva para o homem. Naquela época eles não conseguiam ter a mentalidade que nós temos hoje. Naquela época eles não conseguiam ter a evolução que nós temos hoje. Por quê? Porque eles ainda viviam na carne. Só que hoje nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito Santo, no qual ele vai nos ajudar com uma história do passado, no qual ele vai nos ajudar com um fato no presente, e ele irá nos ajudar com uma fé no futuro. Essa promessa de Deus, uma promessa perpétua, uma promessa de riqueza, de prosperidade, ela se estende hoje através dos sacramentos, através dos mandamentos, através dos santos, através dos mártires, através da igreja, através da comunidade, através dos irmãos, através da palavra de Deus, principalmente através da Eucaristia. Através da Eucaristia, o corpo e o sangue
de Cristo. Presta bem atenção na promessa de Deus. Era impossível, naquela época, eles entenderem essa promessa. Abraão prostra-se com o rosto por terra. Todas as vezes que alguém prostra-se com o rosto por terra, ele prostra-se com um propósito: ouvir, dialogar com o seu Criador, com aquele que é superior a ele, com aquele que tem algo para dizer para aquela pessoa. Abraão, quando ele se prostra, ou seja, ele tem um encontro pessoal com Deus. Abraão, com certeza, ele não tinha ideia do que ali ia acontecer. E ali começa uma história nova para a humanidade. Naquele momento em que Abraão ele coloca-se por terra, naquele momento que ele se coloca-se diante de Deus, ali é como se o céu, é como se houvesse uma grande explosão, é como se algo nascesse a partir dali, para que o homem vivesse o novo na sua vida. Por isso que nós temos muito que louvar a Deus, por isso que nós temos muito que glorificar, exaltar e bendizer a Deus. Porque além das promessas que Deus tem para com o homem na terra, Ele tem uma grande promessa para com o homem no céu. Isso é fantástico, isso é lindo. Deus, Ele cria possibilidades e meios. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão. Deus muda o nome daquelas pessoas que têm um encontro pessoal com Ele. Deus muda o nome daquelas pessoas no qual Deus tem um propósito na vida dele. Todas as pessoas que elas têm um encontro pessoal com Deus, essas pessoas mudam de vida, essas pessoas mudam de visão, essas pessoas mudam de crença, mudam de comportamento, mudam de atitude, mudam os sentimentos, mudam os afetos, muda as emoções, muda tudo, 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 tudo. Quem tem um encontro pessoal com Jesus, ele encontrou um tesouro inesgotável. Ele encontrou um diamante, ele encontrou uma riqueza, a riqueza que está acima de todas as riquezas. Abraão foi este instrumento de Deus para contribuir hoje na minha e na sua vida. Se existe uma coisa que o homem não pode perder de vista, chama-se Deus. A santidade, a conversão. Se existe uma coisa que o homem não pode perder de vista, é Deus. Ele pode trilhar qualquer caminho, menos perder Deus. Óbvio, trilhar qualquer caminho não significa pecar. Não significa fazer o que eu quero. Não significa se desviar de Deus. A promessa de Deus é para com Abraão e a sua descendência. Deus faz uma aliança. Só que para Deus cumprir com a aliança que ele fez com Abraão e sua descendência, a descendência de Abraão, esse povo no qual se tornou o povo de Deus e Deus, o seu pai, esse povo ele precisa trilhar um caminho da retidão. Esse povo precisa trilhar um caminho da justiça, um caminho do amor, um caminho da fraternidade, um caminho da comunhão, um caminho da transformação. Esse povo precisa ser um povo que serve. Esse povo precisa ser um povo diferenciado. Abraão só se tornou o homem que se tornou porque ele era diferenciado. Presta bem atenção. Abraão não receberia o título que ele recebeu. Não chegaria a ser conhecido como se tornou se antes dele se tornar ele não já fosse. Se antes dele se tornar ele não já fosse. Ou seja, Abraão ele já era. Apenas Deus decretou, apenas Deus expandiu, apenas Deus abriu o horizonte. Aquilo que você vai se tornar um dia já está dentro de você.
Ou seja, você não precisa ir para o outro lado da ponte, você não precisa ir para o outro lado da rua para se tornar. É aqui onde você está que você se torna. Por quê? Porque você é descendência de Abraão. Sendo descendência de Abraão, você é filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. E a essa promessa de Deus: faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração a geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade. Ou seja, faça de mim o seu Deus. Faça de mim o seu centro. Faça de mim o seu tudo. Você quer fazer as coisas aqui na terra? Faça tudo o que você quiser. Só não faça contrário à minha vontade. Só não faça contrário os meus princípios. Só não faça contrário os meus mandamentos. Só não faça contrário à minha identidade. Caso contrário, eu não serei o teu Deus. Não porque eu não queira ser o teu Deus, mas porque você não está fazendo de mim o Deus da sua vida. O Deus da sua vida. Amados irmãos e irmãs, preste bem atenção. Deus usa Moisés para sair da terra do Egito, para ir à terra de Canaã. Ou seja, foi uma jornada aí enorme, onde o povo teria possibilidade de chegar lá nessa terra com muito menos tempo. Mas esse povo era um povo de cabeça dura. Se Deus desse a terra prometida a esse povo rápido eles perderiam.